quando a mente começa a distorcer o mundo. Você já teve a sensação de que algo simples parecia grande demais para lidar? Como se uma conversa comum virasse um campo minado, como se o futuro estivesse sempre prestes a dar errado? A ansiedade não começa gritando, ela começa sussurrando. Ela surge como um alerta discreto, uma inquietação difícil de explicar. Mas aos poucos, esse alerta passa a comandar a forma como você vê o mundo. E é aí que a realidade começa a ser distorcida. Quando estamos ansiosos, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Ele passa a buscar ameaças o tempo todo, mesmo quando não há perigo real. O problema é que o cérebro ansioso não pergunta se algo é realmente perigoso, ele apenas reage como se fosse. Uma mensagem não respondida vira rejeição. Um erro pequeno vira fracasso absoluto. Um pensamento negativo vira certeza. A ansiedade cria uma lente, e tudo que você vê passa por ela. Situações neutras começam a parecer ameaçadoras. Pessoas ficam mais hostis do que realmente são. O silêncio se transforma em julgamento. O desconhecido vira tragédia anunciada. E o mais cruel disso tudo é que, para quem sente, essa percepção parece completamente real. Não é drama, não é exagero. É o cérebro interpretando o mundo de forma alterada. A ansiedade não mente descaradamente. Ela distorce. Ela pega pequenos sinais e transforma em grandes conclusões. Ela faz você acreditar que está se protegendo, quando na verdade está se aprisionando. E quanto mais você confia nessa percepção distorcida, mais ela se fortalece. O cérebro ansioso e o perigo que não existe. O cérebro humano foi feito para nos manter vivos, mas o cérebro ansioso age como se você estivesse em perigo o tempo todo. Ele ativa a mesma resposta que seria usada diante de um ataque real, acelera o coração, tensiona o corpo, aumenta a vigilância. Só que em vez de um predador, o perigo pode ser apenas um pensamento. E é aqui que a percepção da realidade começa a se fragmentar ainda mais. A ansiedade faz o cérebro confundir possibilidade com certeza. E se algo der errado? Vira, vai dar errado. E se me julgarem? Vira, estão me julgando. O cérebro deixa de analisar probabilidades e passa a trabalhar com cenários extremos. Ele ignora dados reais e se apega a hipóteses negativas. Isso explica por que pessoas ansiosas costumam antecipar problemas que nunca acontecem. Não é pessimismo consciente, é o cérebro tentando prever tudo para evitar sofrimento. Mas esse mecanismo sai do controle. A mente passa a viver no futuro, um futuro sempre ameaçador, e enquanto isso, o presente perde clareza. Você deixa de perceber o que está realmente acontecendo e passa a reagir ao que imagina que pode acontecer. O corpo reage como se o perigo fosse imediato. A mente reage como se não houvesse saída. E quanto mais vezes esse ciclo se repete, mais o cérebro aprende que essa distorção é o normal. A ansiedade vira um filtro automático da realidade, quando pensamentos viram verdades absolutas. Um dos efeitos mais profundos da ansiedade é transformar pensamentos em fatos. Na mente ansiosa, não existe muita separação entre o que é imaginado e o que é real. Se algo é pensado com intensidade suficiente, passa a ser sentido como verdade. Eu não sou capaz. Algo ruim vai acontecer. Eu vou falhar. Esses pensamentos não surgem como opiniões, eles surgem como certezas. E o problema não é apenas pensar isso, o problema é agir como se isso já fosse real. A ansiedade cria um diálogo interno cruel, repetitivo e convincente. Ela ignora evidências contrárias e reforça apenas aquilo que confirma o medo. Mesmo quando tudo está bem, a mente procura algo errado.
Mesmo quando há segurança, ela espera o pior. Isso gera exaustão emocional, porque você não está apenas lidando com a vida real, mas também com uma versão distorcida dela dentro da sua cabeça. Aos poucos, a pessoa começa a duvidar da própria percepção, confia mais no medo do que nos fatos, mais no pensamento do que na experiência. E isso afeta decisões, relacionamentos, autoestima e identidade. A ansiedade não apenas muda o que você vê, ela muda quem você acredita que é. Recuperando a clareza da realidade. A boa notícia é que a percepção alterada pela ansiedade não é permanente. Ela é aprendida. E tudo que é aprendido pode ser reprogramado. O primeiro passo é entender que nem todo pensamento é um fato, nem toda sensação é um aviso real, nem toda urgência é verdadeira. Quando você começa a questionar a ansiedade, ela perde força. Isso não significa ignorar o que você sente. Significa observar com mais gentileza e menos obediência automática. Aos poucos, você aprende a criar espaço entre o pensamento e a reação. Aprende a pausar, aprende a respirar, aprende a voltar para o presente. A realidade começa a ficar mais nítida quando você percebe que a ansiedade fala alto, mas não fala a verdade o tempo todo. E conforme você treina o cérebro a sair do modo de ameaça constante, ele reaprende a diferenciar perigo real de medo imaginado. A clareza não volta de uma vez. Ela retorna em pequenos momentos, pequenas vitórias, pequenas pausas de silêncio interno. E cada vez que você escolhe não acreditar imediatamente no medo, você recupera um pedaço da sua liberdade. A ansiedade altera a percepção da realidade, mas você pode reaprender a enxergar o mundo com mais calma, mais equilíbrio e mais verdade.